conseguindo ver o que está produzindo quando está vendendo, é através da nota do produtor. Promoção de palestras e cursos informativos para os agricultores de acordo com as necessidades dos mesmos. Por quê? Porque assim, nós temos departamentos de agricultura, muitas vezes os agricultores eles também precisam assim, de uma capacitação técnica para o desenvolvimento dessas atividades e o município ele pode estar auxiliando nessa questão dos produtores rurais. Estabelecer um processo contínuo de manutenção e melhoria das condições de mobilidade nas estradas rurais. Porque um dos principais problemas que gera, né, que impede a questão da economia na área rural também são as estradas rurais. Então, assim, o município tem que se estruturar de forma a estar sempre mantendo as estradas rurais, através de maquinário, através de recursos, para estar fazendo com que haja uma mobilidade nas estradas rurais do município. Incentivo ao turismo rural. Hoje aqui em Tubarão nós temos, né, a área de turismo rural que já é desenvolvida no Rio do Pouso. Só que assim, né, eles estão desenvolvendo, mas ainda falta bastante coisa, falta um apoio maior, principalmente na questão da divulgação, né, porque você acha assim por acaso ou de procurar muito, mas assim, incentivar essa questão do turismo rural também, porque é uma forma de você gerar a economia no meio rural, principalmente aqui em Tubarão, que nós temos muitas áreas verdes, né, muitas áreas de preservação na qual você não pode fazer muitos usos. Então assim, o turismo rural é uma forma assim de você viabilizar as atividades rurais, manter as pessoas dentro, né, da área rural e gerar a economia do próprio município. Política de qualificação, política de desenvolvimento da qualificação ambiental. O que a gente entende como qualificação ambiental? Seria a questão do meio ambiente e do saneamento, que interfere diretamente nas questões do meio ambiente. Então, por isso que chamam a política de desenvolvimento da qualificação ambiental. O que estrutura essa política de desenvolvimento da qualificação ambiental? Primeiro, a identificação, monitoramento e controle dos postos de extração de águas subterrâneas. O que acontece? Nós temos área rural, nós temos vários poços que são perfurados para captação de água e o município não tem o controle disso. Então é necessário se fazer essa identificação e esse controle. Implantação das diretrizes e ações previstas no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Tubarão. Dentro da Bacia do Tubarão, certo, já foi feito um plano de gerenciamento dos recursos hídricos, foi feita uma divisão por subbacia, foi feito isso de uma forma integrada, analisando não só o município de Tubarão, mas todos os municípios que estão inseridos dentro da Bacia do Tubarão, e foi feito já um planejamento dessas ações que devem ser feitas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo para cada um desses municípios. O que é necessário ser feito? É necessário que essas ações comecem a ser implantadas. Nossa, tá todo mundo tão quietinho, eu tô tão acostumada com essas reuniões. É uma reunião interativa que eu tô até estranhando. Próximo. Definição das bacias hidrográficas do município como unidade de gestão. Por quê? Porque muitas vezes, né, como existe essa questão ambiental muito forte, né, dentro dessa nossa geração agora, porque nós temos que recuperar as nossas questões ambientais, visando a sustentabilidade, uma das ideias é você começar a adotar a ideia de não apenas um aspecto assim territorial, mas assim você inserir isso dentro da bacia hidrográfica na qual você está inserido, né? Você começar a trabalhar o planejamento considerando a bacia hidrográfica na qual você está. Para quê? Para ver se isso é um manancial de abastecimento, para não comprometer a qualidade das águas e para garantir realmente uma sustentabilidade municipal. Promover nas zonas rurais do município, nas margens dos cursos de águas e represas, a recuperação e a preservação da mata ciliar. Que hoje nós temos uma grande discussão do Código Florestal, do Código Ambiental do Estado, mas a verdade é que não tem nem os
nem os 5 metros instituídos pelo Código Florestal. E isso acaba fazendo com que, assim, os rios vão se assoreando e vai se comprometendo a qualidade hídrica por conta disso. Propor medidas que integrem o desenvolvimento das cidades aos elementos do meio natural na qual estão inseridos, principalmente dentro do contexto urbano. No caso aqui de Tubarão, nós temos o Rio Tubarão, aqui em volta, né, cortando a cidade toda. Nós temos o Rio da Madre e nós temos, assim, várias ocupações regulares, principalmente no Rio da Madre. Então, assim, e não adianta, assim, nós considerarmos assim, vamos recuperar toda a área de preservação permanente e vamos transformar isso tudo num bosque. Não. A ideia é que, assim, que se trabalhe, até já tinha começado a ser desenvolvido aqui no Rio Tubarão um parque, né, ao longo do Rio Tubarão, por alguns problemas que a promotoria embargou, né, mas, enfim, a ideia é você não conceber os rios que estão dentro da área urbana meramente como áreas de proteção permanente, como uma mata ciliar fechada, mas sim, assim, recuperar com essa ideia de se adequar à área ambiental ao contexto urbano. Implantação de incentivos que promovam a preservação e a conservação ambiental. Porque também não adianta você simplesmente falar assim, olha, você tem que preservar e essa pessoa, assim, o que é que ela ganha para isso? Porque, assim, a gente vive no mundo capitalista, então, assim, não adianta você falar assim, olha, você preserva e acabou. Existem incentivos, né? Dentro do Paraná a gente tem um incentivo do Estado que, assim, que o município recebe CMS ecológico para preservar as áreas de preservação. Então, assim, é uma forma de você receber recurso pela preservação, né? Dentro do estado de Santa Catarina já houve, assim, uma ideia de estar se instituindo isso também, mas de estar tentando fazer, assim, estabelecer incentivos para que exista algum retorno, não só pela sustentabilidade ambiental, mas, assim, de incentivar mesmo essa questão da preservação e da conservação ambiental. Criação de mecanismos fiscalizadores para ações poluidoras e de degradação dos potenciais hídricos do município. Principalmente aqui, né, no Rio Tubarão, nós temos algumas atividades, no Rio Tubarão não, mas dentro do município do Tubarão nós temos algumas atividades extremamente poluidoras, próximos aos cursos hídricos, e isso precisa de alguma forma ser fiscalizado e ter ações, assim, mitigadoras para que isso não comprometa a questão ambiental. Revitalização de áreas de preservação permanente ao longo do Rio da Madre e criação de um parque linear. Isso médio e longo prazo, tem que ver como se fazer isso, que a gente vai começar a estudar. Remoção de assentamentos populacionais em áreas consideradas de preservação ambiental e consideradas como área de risco. Por quê? Deixa eu colocar o próximo. Por quê? Nós temos vários assentamentos que estão em áreas de preservação permanente, né? E essas áreas são áreas de risco. Hoje nós temos uma resolução, né, do CONAMA, que é a resolução 369, e que permite com que áreas que foram ocupadas antes de 2001 e que essas áreas já estavam consolidadas há mais de 5 anos antes de 2001, essas áreas elas são passíveis de serem regularizadas dentro das áreas de preservação permanente. No entanto, nós temos, assim, essas áreas elas não podem ter riscos ambientais. Não pode ter risco de deslizar, não pode ter riscos de serem inundadas. Então, assim, essas áreas que têm esse risco ou que foram ocupadas depois de 2001, elas têm que ser removidas. E nós temos muitos desses casos aqui em Tubarão. Elaboração de um plano de identificação e monitoramento das áreas verdes e recuperação de áreas degradadas. Por quê? Hoje nós temos várias áreas verdes, essas áreas verdes, tanto urbanas quanto municipais, elas não têm um monitoramento dela, né? Então nós precisamos estar identificando, monitorando e dando um adequado uso a essas. Instituir processo de identificação, regulamentação